Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Não esqueça de acionar as notificações, de se inscrever no nosso canal. Muita história, muita cultura, inquietudes do mundo contemporâneo. Hoje nós vamos falar sobre Luiz Gama. Luiz Gama, que recebeu no último dia 29 de junho o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo, USP. Antes tarde do que nunca, será o primeiro brasileiro negro a receber esse título desde a fundação da USP. Outro negro havia recebido, foi o Nelson Mandela, mas o brasileiro negro é o primeiro da história da universidade. Qual a importância de Luiz Gama para a história do Brasil? Qual a importância de Luiz Gama para o processo de abolição da escravidão? É o nosso bate-papo de hoje. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Uma das frases de Luiz Gama. O Luiz Gama, que tem uma história de vida fantástica, um dos grandes brasileiros da nossa história, com certeza. O Luiz Gama, jornalista, poeta, abolicionista, um advogado, conhecido como advogado autodidata, já que não tinha formação de advogado, mas conhecia muito bem as leis brasileiras. Vamos conhecer um pouquinho da vida deste grande brasileiro, o Luiz Gama. Luiz Gama, ele nasceu no ano de 1830, no dia 21 de junho, na cidade de Salvador, na Bahia, filho de uma africana livre com um fidalgo português. O pai dele, olha só, o Luiz Gama, ele era livre. O pai dele, em 1840, o Luiz Gama, com 10 anos de idade, vendeu o Luiz Gama como escravo, como se fosse um escravo. E assim foi, ele foi vendido como escravo, tornou-se um escravo, veio parar em São Paulo. Em São Paulo, ele foi vendido novamente aos 17 anos para uma fazenda no interior do estado de São Paulo. Nesta fazenda, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever e ele conquistou a sua alforria, a sua liberdade. Em São Paulo, ele começou a atuar, ganhou esse amor pelas letras, pela escrita, tornou-se um grande provocador, um grande abolicionista. Então, ele pegou amor pelas letras, pelas palavras. Em São Paulo, ele vai lançar uma coletânea de poemas em 1859, Primeiras Trovas Burlescas. 1859, nós estamos ainda no contexto da escravidão, a escravidão que vai até 1889, nós temos as leis abolicionistas. Nesse momento, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico negreiro, já está em vigor. E também nós tínhamos a Lei Feijó, de 1831, que proibia também o tráfico de escravo, que a lei na prática não funcionou muito bem, uma lei para, vamos dizer assim, para inglês ver. O Luiz Gama, ele sempre com muito humor, sempre com bom humor, ele vai falar da sociedade escravocrata, da política e também da sua condição de ex-escravo. E ele começa a atuar também no jornalismo, em vários jornais. Ele lança inclusive um jornal ilustrado no ano de 1864, ele e o caricaturista Ângelo Agostini. O nome do jornal, Diabo Coxo. Um jornal, é claro, com muitas sátiras em relação à política, em relação à sociedade da época. E ele pautava sempre com as questões republicanas. Nós estávamos nesse período vivenciando o Brasil Império. Então ele já tinha essa ligação com as pautas republicanas. Lembrando que sustentou o Império Brasileiro, foi o trabalho escravo também, fazia parte da nossa economia. Lembrando que o Brasil conquistou a independência, mas continuou sendo uma monarquia, diferentemente de outros países da América que já se tornaram
assim que conquistaram a independência, já se tornaram uma república. Muito bem, nesse contexto de São Paulo, provocativo do Luiz da Gama, ele começa a frequentar o Largo São Francisco, a Faculdade de Direito, como aluno ouvinte, amante das leis. Ele começa a se aprofundar na questão das leis, da legislatura, né, da Constituição, e ele começa a trabalhar em defesa dos escravos. E o grande legado do Luiz Gama é que ele consegue libertar cerca de 500 escravos, se utilizando das leis, principalmente a lei de 1831, a lei Feijó, que proibia o tráfico de escravo. Então, se proibia o tráfico de escravo, não poderia ter escravos. Lembrando que depois nós tivemos ainda a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei áurea em 1888. Mais uma vez lembrando, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O movimento negro fala muito que foi um cheque sem fundos, né? E essa reparação histórica nós buscamos ainda até os dias atuais na história contemporânea. Este título que a USP concedeu ao Luiz Gama, uma iniciativa da ECA, da Escola de Comunicação e Artes da USP, esse título veio para reparar, não sei se eu posso falar assim, né, se é uma reparação, mas para lembrar desse grande brasileiro que foi o Luiz Gama. Lembrando que o Luiz Gama ele morreu em 24 de agosto de 1882, 6 anos antes da Lei Áurea, 6 anos antes da Lei Áurea. Então nós temos negros brasileiros, negros fantásticos, que devem ser lembrados, devem ser exaltados nas aulas de história, enfim, na nossa história do Brasil. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais este vídeo, em mais este bate-papo hoje aqui nesta tranquilidade. Olha só que espaço lindo, né, gente? Não esqueça de curtir o vídeo aí se você gostou deste bate-papo, deste pseudo professor de história. Até o nosso próximo encontro com mais um bate-papo. Bate-papo, eu falo eu e você aí do outro lado, comentando sobre as inquietudes do mundo contemporâneo. Abraços.